Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje na série de ministrações da IBD, da ADF em Budas Artes, que tem como tema central Esperança em Tempo de Crise, nós vamos falar do tema Habilitados para o Combate. Na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreve, no capítulo 1 e o versículo 7, ele nos diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Estamos vivendo, queridos irmãos, tempos difíceis, e é natural do ser humano que em tempos difíceis há uma necessidade de fazer uma reflexão acerca da vida. E diante desse momento, eu gostaria de convidar-nos a refletirmos acerca da nossa vida, da nossa fé, da nossa devoção, do ministério, porque eu creio que estamos vivendo um momento em que o nosso Deus quer provar a sua igreja como fogo prova o ouro, para poder habilitar a sua igreja para o combate. O apóstolo São Paulo, ele nos advertiu, a sua igreja, que deveríamos estar preparados para enfrentar as batalhas como um bom soldado. Ele até escreve a sua igreja em Éfeso, capítulo 6, versículo 10 a 12, ele diz lá: ora, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Visto toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, como igreja de Cristo, diante da adversidade da vida, precisamos ter esperança em tempo de crise. E para isso o Senhor nos deixou algumas ferramentas importantíssimas para nos fortalecer. Ele deixou a oração, a consagração, o jejum, a leitura diária e também o devocional da palavra, que precisamos fazer. E fazendo isso, há necessidade de nós termos paciência, perseverarmos e sermos vigilantes. Deus prova o homem como fogo prova o ouro. Faz-me lembrar de uma reflexão, de uma ilustração, de um ferreiro. E essa ilustração diz assim: um certo ferreiro, depois de ter vivido toda a sua vida entregue à libertinagem, ele decidiu então servir a Deus. E ele passou a viver em função da sua fé e trabalhava na obra do Senhor com muito afinco. Porém, as coisas não estavam favoráveis à sua vida. As coisas começaram a ficar difíceis. Num certo dia, um amigo dele foi visitar e indagou: poxa, é muito estranho que justamente depois que você se tornou um crente, as dificuldades aumentaram para a sua vida. Eu não tenho intenção de abalar a sua fé ou enfraquecer, mas honestamente falando, nada melhorou para você. O ferreiro então, ele não respondeu nada na hora, ficou pensativo, foi falar com o Senhor e pediu para que o Senhor então pudesse dar entendimento sobre o assunto, porque ele precisava de uma resposta para si e também para o seu amigo. E a resposta veio exatamente quando o seu amigo voltou a visitá-lo e observou enquanto ele estava malhando ferro. E o ferreiro então disse: o aço, quando ele chega nas minhas mãos, ele ainda não está trabalhado. Eu então preciso transformá-lo em uma ferramenta desejada.
Primeiro, eu aqueço a uma temperatura muito alta. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego um martelo mais pesado e aplico vários golpes nele até que ele comece a adquirir uma forma planejada. E depois, eu mergulho ele rapidamente em um tanque de água fria e a oficina inteira se enche com um barulho do vapor. Enquanto isso, a peça ela estala e grita por causa da súbita mudança da temperatura. E eu tenho que repetir esse processo até conseguir o formato final, pois apenas uma vez não é suficiente. Às vezes, o aço ele não aguenta e esse tratamento ele fica todo rachado. Então tem que reprovar esse aço e eu coloco ele num monte de ferro velho que tem na entrada da oficina. Amigo, sei que Deus está me provando com fogo. Sei que não é fácil e não será, mas eu tenho que aceitar as suas marteladas, pois eu sei que Deus está me moldando. Eu só peço a Deus que jamais desista de mim, até que eu consiga tomar a forma que Ele espera, pois não quero ser colocado num monte de ferro velho de almas. Alguns crentes, queridos, eles pensam que por ser um cristão, eles não podem passar e não devem passar por provações. E a Bíblia em nenhum momento ela relata isso. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que todos nós, em algum momento, seremos provados e passamos por provações. Porém, a diferença é que, quando não éramos cristãos, nós passávamos provações sozinhos. Agora, a diferença é que Deus está conosco e estará conosco todos os dias. Então, sendo assim, a Bíblia nos mostra e nos incentiva a permanecermos firmes, perseverantes até o fim. Porque muitos homens do passado foram homens que andaram com Deus, mas precisaram ser provados em algum momento. O homem que aceita o desafio da prova, ele nunca será derrotado. Nós vamos ver isso aqui, Dr. Lucas, no capítulo 6 e no versículo 48 de Lucas, ele afirma que este homem, ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com impeto a corrente daquela casa, e ela não se abalou, porque estava fundada sobre a rocha. Daniel, no capítulo 12, versículo 10, ele fala assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Irmãos, Igreja do Senhor Jesus, estamos sendo provados para sermos habilitados para a batalha. Tenha fé, fique firme, pois você sairá dessa batalha edificado, purificado, embranquecido, fortalecido como um verdadeiro vencedor. Deus prova o homem como o fogo prova o ouro. Se Deus prova o ouro, há uma necessidade para que o ouro alcance o que? A purificação. E a purificação é justamente o motivo de valorizar o ouro. E faz então lembrar que na purificação é necessário ser paciente. Eu gostaria de trazer a ilustração nesse momento do bambu chinês. Por 4 anos depois de plantado, esse bambu você não vê nada, absolutamente nada, a não ser um pequeno brotinho. Nesse tempo, todo o seu crescimento ele é subterrâneo, numa maciça e fibrosa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontal pela terra. Mas então, no 5º ano, o bambu chinês ele cresce rapidamente e chega a alcançar cerca de 20 a 24 metros.
A lição de vida que nós aprendemos aqui é que muitas coisas na vida são iguais ao pão chinês. Ou seja, você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que pode fazer para ver o resultado. Mas às vezes você não vê nada por semanas, por meses, ou talvez anos. Mas se você tiver paciência e perseverança, no tempo certo chegará o crescimento. E a formação, ou seja, a transformação da paisagem, o deixará espantoso. Sabe por quê? Porque a paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude. Então, é necessário que diante desse cenário de muita pressão que estamos vivendo, mesmo que você venha a ser perseguido, injustiçado, ou seja, tentado a tomar algumas atitudes precipitadas, eu quero convidar você a dominar os seus impulsos, as suas vontades, os seus desejos, porque certamente Deus o abençoará. A impaciência muitos nos prejudica, fazendo que nós tomemos atitudes precipitadas, e nós não podemos entrar por esse caminho. Podemos citar, por exemplo, como exemplo, aqui a Samuel. Samuel deu uma ordem a Saul para esperar. Nós vamos ver lá no 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, que a Bíblia nos relata: vá na minha frente até Gigal. Depois eu irei também para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga o que fazer. A impaciência não permitiu Saul esperar. E nós vamos ver lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 a 12, que ele diz assim: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gigal, e os soldados de Saul começaram a se dispensar. Então ele ordenou: traga-me o holocausto e sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando ouvi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micamas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gigal. E eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. E por causa dessa impaciência de Saul, a Bíblia nos fala que ele perdeu a bênção. E a Bíblia nos afirma, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, e diz: Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo aos mandamentos que o Senhor lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Então, querido, muitos de nossos dias estão como Saul. Provérbios capítulo 19, versículo 2 fala assim: e o que se apressa com seus pés, peca. Antes de agir precipitadamente, pare, cerre os lábios, ore e procure uma resposta da palavra de Deus. O crente purificado é diferente, pois ele já passou por prova, resistiu e adquiriu experiência. O crente purificado, ele aprende que nunca ele é derrotado, porque já passou por provas, mas continua firme na sua fé, servindo como exemplo para a igreja de Deus. As lutas não podem derrotar os fiéis que creem nas promessas. As provas servem para você se fortalecer e se encher da glória, do gozo, da alegria. O crente que sai vitorioso depois da prova sente uma alegria e um conforto que só o nosso Deus pode dar. É como disse em 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se enche de louvor, honra e glória
na revelação de Cristo Jesus. Lembre-se, Ele fortalecerá a sua fé no fogo. Queridos, que nessa tarde você se encha de esperança em tempos de crise. Esteja preparado, habilitados para o bom combate. Deus o abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.